terça-feira, 15 de março, Curitiba e você chegando aí na sua casa, através do seu computador, através do seu celular ou pelo canal 59 UHF, nossa televisão aberta para toda Curitiba e região metropolitana. Sejam muito bem-vindos ao Curitiba e você de hoje. Hoje é dia do consumidor. Eu tenho uma pergunta para fazer aí para você de casa. Você tem consumido de forma consciente? Você procura os seus direitos como consumidor? Eu acho que vale essa reflexão para você pensar nesse dia do consumidor. O consumo exagerado causa poluição, gente. Então é bom prestar atenção, ver se realmente você precisa de tudo isso, ver o que você precisa realmente e como você precisa das coisas. É muito importante a gente pensar no nosso futuro, no futuro dos nossos filhos e o legado que a gente vai deixar para eles. Reflita. Hoje no programa do Curitiba de Você, a gente vai conversar com o Geraldo de Oliveira Melo. Ele é coaching e a gente vai conversar sobre a fórmula do emprego. Nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, ele vai dar algumas dicas e a gente vai fazer um bate-papo muito interessante aqui no programa. A gente vai conversar com a Juliana Bacelar também. 5 passos para você se conhecer melhor. A Juliana Bacelar é nossa consultora de estilo, nossa personal stylist, e ela vai dar essas dicas, esses passos que seguidos à risca vão tornar você uma pessoa mais elegante e com certeza vai trazer mais autoconhecimento, que é o importantíssimo na vida de qualquer pessoa. E conosco aqui no nosso bate-papo, na nossa sala de visitas, o Dr. Ricardo Hubner. A gente vai conversar hoje sobre princípios do profissionalismo em venda. Gente, a gente está falando do dia do consumidor, dia de a gente se conscientizar e às vezes é bom conscientizar o pessoal que também trabalha com vendas, que é uma área muito bonita, é uma área de muito prestígio e uma área que vocês têm que se dedicar muito, porque o importante não é só você vender o produto. Para quem trabalha com vendas, eu acho que o essencial é você fazer o pós-venda, saber se o teu cliente está satisfeito realmente, se o produto está funcionando, se a expectativa que ele tinha sobre aquele produto é realmente atendida pelo produto que você entregou, seja ele uma prestação de serviço ou seja efetivamente um produto. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo ótimo, tudo ótimo. Esse assunto que você colocou até do emprego, né, que vai ser motivo de entrevista, eu diria que o meu é a fórmula do desemprego, né? Ser empreendedor vai ser a fórmula do desemprego. Isso é verdade, eu concordo plenamente. Vai ser a alternativa, né? Então é interessante, você está trabalhando duas pontas. É verdade, para quem está empregado e quer consolidar a carreira, porque tem muita gente que não sabe qual é realmente a diferença entre o emprego e construir uma carreira. Tem gente que não consegue, às vezes, equilibrar isso e saber se você consegue construir uma carreira dentro de uma empresa, dentro de várias empresas, ou se você quer só manter aquele teu emprego para poder pagar as contas no final do mês. Questão de satisfação pessoal, né? A IBM tinha um ditado que dizia assim, nós não fazemos negócios, nós construímos um negócio. Esse slogan dele, eu acho sensacional, o slogan da IBM. A pessoa não é fazer um bico aqui, outro bico ali, é construir uma carreira. É bem diferente, bem diferente. E é bem diferente na área de vendas também, né, doutor Ricardo? Principalmente na área de vendas, porque a área de vendas é muito volátil e tem aquela pecha antiga ainda de que não deu certo em nada, vai vender. Trabalhar de vendedor. Não é bem assim. E não é mesmo, porque se não tiver um grau de profissionalismo não vai conseguir sucesso. Então, nem um pouquinho. E o empreendedor, o primeiro quesito do empreendedor é ou ele saber vender ou ele ter alguém para vender, porque sem vendas não adianta. Não adianta. Eu acho que quando você vai começar a querer vender alguma coisa, você tem que ter aquele desejo imenso de poder aprender, né? Isso. Que eu acho que isso daí já motiva 99% da venda, tá ali. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer o meu produto. Como é que você vai vender um produto se você não conhece ele? Ler. Não existe isso. Ler o catálogo, ler as características do produto, os utilizar o produto. Separar a característica de benefício, né? Que são bem diferentes. São coisas diferentes. O que vende é o benefício, não é a característica. A não ser que seja um comprador técnico, né? Daí ele já interpreta o que é benefício, né? Mas às vezes, até o Brasil vive uma situação assim, que o Brasil não sabe se vender. É verdade. O Brasil não sabe. A gente tem um administrativo forte, que é o governo, que está impregnado em todas as áreas. Mas qual é o grande projeto de venda do Brasil para fora? Existe? Alguém sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabe. O Chile tem. O Chile é o maior produtor de frutas do hemisfério sul, né? Tem o cobre, que
extrai e vende muito bem, e os vinhos. Então, a partir do momento que eles identificaram a vocação deles, né, eles definiram qual é o portfólio deles, eles se tornaram vendedores. A pessoa a mesma coisa, ela tem que primeiro definir o seu portfólio, é isso, aquilo, e aí, logo em seguida, desenvolver a técnica de venda. E nesse quesito, aprender é fundamental. A pessoa tem que ter desejo de aprender, desejo de visitar os concorrentes, desejo de ser curioso. Né? Tem muita gente que tem medo de bater na porta do concorrente e falar, sim, mas eu quero saber como é que funciona o teu produto, para que serve, como se fosse uma pessoa comprando. E tem muita gente que não faz, pula essa etapa. Pula essa etapa por medo. E olha, é um medo bobo, porque eu já presenciei durante 25 anos de consultoria, por exemplo, Lindolfo Leopoldo Martim, de Campo Grande, que é o proprietário da Multicoisas. Multicoisas está entre as melhores franquias do Brasil. Se alguém chegar lá e perguntar para ele pedir um conselho, mesmo que seja para abrir um negócio parecido com o dele, ele vai dar. Sem o menor medo, ele vai. Eu cheguei a ver o Lindolfo desenhando o layout para concorrente. Olha, você quer montar assim? Faz assim que fica bom, até melhor do que eu já fiz aqui e tal. Então, essa necessidade de aprender com essa curiosidade, esse desprendimento, não, porque o não já tem. Com certeza. É isso que eu falo para todo mundo. As pessoas às vezes têm medo. Mas e se rejeitarem o meu produto? O não você já tem. O não já tem. Tenta. Tem um cartaz, eu fui a San Diego antes de escrever meu primeiro livro, lá estava escrito assim, uma cesta de basquete, né? Se você não arremessar, você perdeu 100% dos arremessos, né? Fato. Então, tenta pelo menos, né? Com certeza. Depois que a gente aprendeu, a gente pesquisou o mercado, sabe para quem vai vender, porque para quem vai falar é muito importante na hora de montar e consolidar um negócio. E até para se especializar na própria venda, né, a gente tem que se especializar. Depois que a gente fez toda essa etapa, primeiramente tem que aprender, gente. É importantíssimo. Desejo de aprender. O desejo de aprender. E depois a gente vai se especializar. Procurar se especializar, porque o especialista ele está no topo da mente do cliente. Né? Então, tem um problema tributário, um advogado tributário, né? Varizes, o doutor tal, e assim por diante. Então, ficar numa vala comum, que a gente diz, é perigoso. Sim. A vala comum é perigosa, porque daí a pessoa vai buscar o especialista e aquele que parou no meio do caminho fica numa situação de desvantagem. Então, seja lá o que for, é chuveiro, é luminária, parafuso, sapato, o que for, né, se especializa. Eu tenho uma unidade própria de acessórios de moto, já falei para você, de fabricação. Eu escolhi um segmento, um produto. Fui incentivado até por outros lojistas a desenvolver outras coisas. Daí eu disse assim, não. Eu vou ficar especialista, vou ser especialista. Neste produto aqui, ficar especialista, porque aí a lembrança do cliente, mas tem aquele cara de Curitiba, tem aquele cara de Curitiba, tem aquela empresa de Curitiba e assim por diante, né? E vai suprir aquela necessidade em específico que a pessoa tem. E aí o que acontece? O especialista, ele consegue ter variedade. Né? Então, rei dos azulejos, né? O cara consegue ter azulejo antigo, novo, moderno, pós-moderno, rococó. O que está para vir. Não é essa a ideia que você tem, que eu vou encontrar eu vou encontrar o que eu preciso. Isso, exatamente. Então, o dever de especializar é isso. A pessoa procurar e encontrar o que... A gente a gente brinca às vezes, muitas vezes a gente brinca até com os estagiários que trabalham com a gente, mas você praticar, estagiar é essencial para poder desenvolver seu negócio. O empreendedor, o melhor é isso. No meu primeiro empreendimento, aos 18 anos, eu montei um restaurante em Campo Grande. 18 anos de idade. Um menino. Tive que ter emancipação, porque para constituir empresa tinha que ter 21, tudo, né? E eu fiquei 6 meses trabalhando num restaurante lá. Era restaurante e casa noturna, o que chamava antigamente de danceteria, discoteca, sei lá. Uma balada. Uma balada, hoje é balada. Então eu fiquei 6 meses ali. Então o ideal, às vezes não é possível, porque a pessoa está desempregada, ela precisa
para ontem, né? Pagar as contas. Além de montar o negócio, ela precisa lucrar com o negócio. Precisa para ontem, às vezes não é possível. Agora, se for possível, o ideal é, antes de abrir aquele negócio, antes de começar a vender aquele negócio, estagiar em uma empresa que já tenha... Que trabalha com o segmento que você gostaria de fazer. Que tenha uma experiência para poder depois se lançar no mercado. Porque tem coisas que não se enxerga em livros, em bate-papo, em consultoria. E agora tem situações que não tem jeito. O caso do Joanir, do Condor, né? Sim. O Joanir, a situação deles era tão precária, tão difícil, a ponto de passar fome, que ele montou um mercadinho de 100 metros quadrados, né? E ele disse assim, eu tenho 30 dias para aprender como é que toca o mercado. 30 dias. Viver ou morrer. Porque necessidade, né? Daí não tem jeito, né? De estagiar, de ficar no mercado. De ter oportunidades. Aí acontece. Porque o que acontece? Quando você acaba vivenciando essa rotina, essa oportunidade de estagiar, a gente consegue ver os erros e os acertos da empresa. Quando a gente já tem essa visão melhor, tem um pouquinho mais de maturidade e a gente sabe o que a gente realmente quer, a gente consegue ver aonde a empresa está acertando, o que ela está devendo, onde ela está errando. Você consegue analisar esse tipo de coisa para fazer o seu negócio, aprimorar o seu negócio. Sim. E uma fórmula interessante até para desonerar, o governo deveria prestar atenção nisso. Uma vez eu ouvi um empresário dizendo que muito antes, lá na década de 40, 30, o avô dele começou numa carpintaria, então quer dizer, ele era menor, mas ele não tinha salário nos primeiros anos, depois tinha um salário mínimo, tinha um compromisso de ficar mais 3 anos, e daí depois ele saía como mestre. Então tinha uma progressãozinha, durava 10 anos. Era um plano de carreira. Era uma progressão que demorava 10 anos. Com isso desonorava o Estado, porque daí o Estado não tinha o dever e a obrigação de fornecer aquela capacitação técnica, né? E por que não fazer isso? Porque hoje o Pronatec, isso e aquilo, é mais fácil desonerar o trabalho do empresário para que ele possa colocar... Existe o menor aprendiz, mas não é perfeito, porque o menor aprendiz já recebe. Né? Já recebe. Então, teria uma grande população, uma grande quantidade de pessoas interessadas no processo assim, mas tanto que ficasse um tempo trabalhando para a empresa ter o retorno do ensinamento. Né? E seria bem interessante esse tipo de mentalidade, esse tipo de cronologia na vida profissional das pessoas. E desonera o Estado. Com certeza. Tempo para confraternizar. Isso aí é essencial. Esse é vários casos de consultoria, eu vi as pessoas dizendo, aprender eu aprendo, me especializar, me especializo. Estudar, estudo, mas tempo para confraternizar sempre foi o gargalo, foi ali o calcanhar de Aquiles, porque o que acontece? A pessoa acha que ela não tem direito ou não deve, ou é um luxo. Não, não posso, estou fazendo errado, estou tirando dinheiro da minha empresa e estou fazendo coisa errada. Tem um congresso, tem um evento, tem uma reunião Mas eu vou te dar um exemplo. Eu conheço 2 empresários e eles têm restaurantes, os 2. E tem um casal que é dono do restaurante, eles viajam, eles vão para fora do Brasil, eles fazem circuitos, eles conhecem gastronomia no mundo todo. E, consequentemente, eles acabam levando algum desses sabores para o restaurante deles. E o outro casal que tem outro restaurante não faz isso. Não, tem que guardar dinheiro porque eu preciso planejar, porque não sei o quê. Acabam não conhecendo nada, não pesquisam, não fazem nada. Servem o feijão com arroz todo santo dia. Quem que vai crescer nessa história? Esse tempo de confraternizar, eu vejo muito isso, sabe, Ricardo? A pessoa tem que ver que isso aí traz retorno, não é um luxo. Não estou jogando dinheiro pela janela. Quando eu fiz o curso de economia, nas primeiras aulas, o professor Judas, o coordenador de economia, ele disse assim, economizar não é gastar pouco, é gastar bem. E tem pessoas que acham que economizar é gastar pouco, não é por aí. Não é bem por aí. Vontade de ajudar, para a gente fechar. Isso faz a grande diferença, a vontade de ajudar, porque se a pessoa não sentir que ela está sendo útil para a sociedade, útil para o consumidor, já se falou que é o dia do consumidor hoje, ela vai sentir um vazio. Uma hora ou outra ela vai sentir um vazio. Ela pode comprar o apartamento que ela quis, o carro que ela quis, a viagem com bens materiais maravilhosa que ela quis. Agora, se ela sentir que ela não for, se faltar esse aspecto de fazer um mundo melhor, de poder contribuir com a sociedade,
de realmente criar uma utilidade, Fazer a sua parte. aí complica porque acaba acontecendo algum vazio na vida da pessoa. Então a pessoa precisa se identificar com o produto, Com certeza. né? Se identificar dentro do possível. Às vezes não é possível. Como eu falei em algumas entrevistas atrás, às vezes a pessoa gosta de arte, pensa o sonho dela é ter uma galeria de arte, mas não deu. A oportunidade surgiu numa fábrica de prego. Fazer o quê? Né? É como a história da família Tramontina, que o senhor da Tramontina tem uma história, eu vou contar num outro programa para todo mundo em casa, que é uma história digníssima, e a gente fica assim, estarrecido, fala, puxa, a pessoa não atingiu o sucesso porque ela quis. Isso aconteceu na vida dela e foram consequências. É como a história da família Madaloso, que a gente sempre fala aqui, isso. e eu acabei lendo o livro do Dr. Ricardo, lindo livro, é a história da família que está aqui do nosso lado, é presente na nossa vida. Eu frequento o restaurante desde que estou na barriga da minha mãe, e a gente vê casos de sucesso porque fizeram com amor e tiveram essa vontade de fazer o bem para os outros também. Isso, de servir bem, de encantar, de tratar bem as pessoas. Eu acho que o segredo está aí. Desde a pessoa que te serve o café dentro do comércio que você chega, até o diretor, até o presidente da empresa. O segredo do sucesso está aí, na simpatia, no bom humor, na qualidade de atenção que você consegue dar para as pessoas e ter esse retorno. Exatamente, é por aí mesmo. É ótimo, doutor Ricardo. Muito obrigada pela sua presença. Imagina. A semana que vem a gente vai tratar de outro assunto de empreendedorismo que eu adoro. Eu gosto muito de compartilhar isso para você, porque tem muita gente em casa, às vezes, está desanimado, está desempregado, agora com esse momento turbulento que a gente está vivendo, e tem alguns pensamentos positivos e pensa, puxa, posso fazer alguma coisa? Pode sim. Querer é poder. A gente vai para um breve intervalo comercial e já volta.